Regi Curso SEI. A gente sabe aprovar. Olá a todos, estamos aqui novamente, continuando a teoria de análise combinatória. Hoje vamos falar de combinação simples e de arranjo simples. O que vai acontecer é o seguinte, ambas estão relacionadas a, eu tenho um grupo de coisas, e aí eu quero selecionar um subgrupo dessas coisas, tudo bem? O que vai diferenciar uma da outra é como essa seleção é feita. Quando a gente fala da combinação simples, imagina que eu tenho 6 professores, dentre os quais eu quero uma equipe de 2 professores apenas. Tá? Não importa a matéria, não importa nada. Eu tenho 6 professores, quero escolher 2. Essa escolha independe de ordem. Não importa quem foi o primeiro professor selecionado, nem quem foi o segundo. O que importa é que eu tenho ali minha dupla de professores para, sei lá, dar uma aula conjunta, sei lá o que eles vão fazer. Bom, a ideia vai ser o seguinte. Imagina que eu ordenei os 6 professores. Ah, mas eu só quero selecionar 2. Confia. Ordeno os 6 professores. Isso dá 6 fatorial. Isso vai parecer muito com o que a gente fez lá em permutação com repetição. A ideia que a gente vai usar é desconsiderar ordenações repetidas. Ok? A gente já fez isso antes e vai fazer de novo aqui. É o mesmo princípio. Então, considerei o 6 fatorial. O que acontece é, os 2 da esquerda, que são os 2 que vão entrar na minha dupla, eles receberam uma ordem quando eu faço o 6 fatorial. Mas eles podiam ter ordem? A gente falou aqui atrás que não. Combinação não considera ordem. Então, a ordem relativa desses 2 tem que ser desconsiderada. Por isso que eu boto aqui o 2 fatorial. Mas qual é o lance? O cara que sobra, os 4 que sobraram, eles também vão ter uma ordem relativa. Só que não pode ter essa ordem. Eles sobraram, tô nem aí qual é a ordem de quem sobrou, o que importa é que sobrou. Então, esses 4 foram contados demasiadamente, e aí eu tenho que desconsiderar essa ordem também. Dessa maneira, a gente já chegou na fórmula de combinação simples. Eu tinha lá o 6 fatorial, vou dividir por 2 fatorial para desconsiderar a ordem de quem foi escolhido, vou dividir por 4 fatorial para desconsiderar a ordem de quem sobrou, de quem não foi escolhido. Feito isso, o resultado aqui vai ser 15, a gente encontrou o número de escolhas que eu tenho, onde a ordem dos caras que foram escolhidos não importa. Show? Então, a gente chama isso de combinação de 6, 2 a 2. Uma outra forma de escrever isso é 6 escolhe 2, com parênteses, como se fosse um parênteses. Ok? Eu tenho essas 2 notações para serem utilizadas. Se eu generalizar esse conceito, toda combinação de N P a P vai ser permuta os N, N fatorial, divide pela permutação dos P que foram escolhidos, P fatorial, divide de novo pela permutação dos N menos P que não foram escolhidos, tudo bem? Então vai ter o N menos P fatorial também. Beleza? Quando a gente for para o arranjo simples, vai ser exatamente o mesmo princípio. Eu vou ter agora 6 livros, só para mudar um pouco o contexto. Eu quero escolher 2, mas eu preciso considerar a ordem de leitura. Por quê? Bom, agora, para mim, se eu estou escolhendo os livros que eu vou ler, sei lá, nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano, faz diferença qual é o livro 1 e qual é o livro 2. Tudo bem? Porque o livro 1 eu vou ler primeiro, o livro 2 eu vou ler em seguida. Show? Mesmo princípio, considero os 6 livros que eu tinha ordenados, ou seja, permuta todos os 6, os 2 que foram escolhidos, eles estão ordenados. E eu quero que tenha uma ordenação mesmo, isso não é um problema para mim. Então, esse cara, eu não vou desconsiderar a ordem, não. Agora, os malucos que sobraram, eu não quero ordem para quem sobrou. Os livros estão lá na estante, eu não estou querendo arrumar a estante, isso não faz parte da questão. Então, os 4 livros que sobraram, eu vou desconsiderar a ordem deles. Deste modo, o nosso arranjo de 6, 2 a 2 vai ser a permutação dos 6 livros, divide pela permutação dos 4 que sobraram. Ah, mas e os 2 que foram escolhidos? Eles já têm ordem, vão continuar tendo ordem e tudo está certinho. Tanto que o nosso resultado vai ser 30. Tá?
Generalizando, meu arranjo de n p a p vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Por que n menos p? Vamos lá, se eu escolhi 2, o que sobra é 6 menos 2, que dá 4. Se eu escolhi p, o que vai sobrar é n, que era o total, menos p. Então, n menos p é esse grupo de sobra, por isso que eu divido por ele. Show? É isso. Tem um bizu aqui que é o seguinte, eu, Felipe, particularmente, uso muito pouco arranjo simples. Por quê? Em geral, nas questões, você tem restrições e coisas que complicam essa questão. O arranjo simples nada mais é do que, num primeiro momento, você faz uma escolha sem ordenação, num segundo momento, você permuta esses elementos que você escolheu. Então, você escolhe dentre n coisas, você escolhe p, estas p coisas você permuta. Quando você faz esse produto, você tem exatamente o arranjo. Então, você pode seguir das duas maneiras. Com isso, a gente encerra essa parte da teoria. Num próximo vídeo, a gente já entra em probabilidade. Valeu, gente!